do ator Duda Nagli, que foi casado com Sabrina Sato. Escuta só, gente, contou agora, né, ele abriu o coração para falar sobre a separação com a Sabrina e também como que ele fez para tratar esse assunto com a filhinha, a Zoe. Olha só o que o ator disse. Ele contou, né, ele abriu o coração, disse que para evitar o sofrimento para a Zoe, que na época tinha 4 anos, né, que ele estava com medo de acabar contando a verdade para ela, ele admitiu que mentiu para a filha quando o casal se separou. Olha isso. E aí ele disse que quando saiu de casa, né, o Duda foi para a casa da mãe, a jornalista Leda Nagli, e aí ele acabou inventando para a filha que estava lá porque a vovó está precisando da ajuda do papai para uma mudança. Só que aí o pai nunca voltava para a casa da mãe. E aí a menina acabou sofrendo mais ainda, porque ela foi ficando ansiosa, esperando pelo pai. Aí pronto, gente. Ele teve que falar a verdade, contar para a filha que o casamento tinha chegado ao fim. E ele falou que foi pior ainda depois. E aí, como que a gente conversa sobre os assuntos sérios com os nossos filhos, com os nossos netos? É melhor esconder os problemas ou abrir o jogo? Mas com qual linguagem, né? Assim, como é que eu sei até onde que eu posso falar a verdade para essa criança? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo Gélica Custer, que ela tem um filhão de quantos anos, Gélica? 11 anos. Quanto? 11. 11 anos, o Arthur né? Tem 11 o anos. Arthur. E a gente também recebe aqui a Arielle Nascimento, que é psicóloga, e vai explicar pra gente como que a gente lida com as crianças diante desses assuntos mais complexos. Vamos lá, você é separada do pai do Arthur? Sou, há 7 anos, mais ou menos. E eu li essa reportagem quando saiu, né? E eu acho assim que a verdade sempre tem que prevalecer. Porque por mais que a criança vai se decepcionar, ela vai começar a lidar com aquilo, porque é o que vai ser agora, né? A verdade. Então eu sempre sentei com o Arthur e conversei e falei para ele, o papai e a mamãe não existem como casal, mas vamos continuar sendo os pais do Arthur. E qual foi a reação dele? No começo ele não entendeu. Ele pensou assim, eu acho que nenhuma criança quer que os pais terminem, né? Então ele ficou pensativo. Aí durante uma semana ele vinha, mas por que o papai não vai voltar? Aí eu falava, porque a gente, né, tava ruim pra mamãe não estava feliz. Aí ele, mas por que você não é feliz, mãe? Aí eu falei, filho, isso é uma coisa de adulto, mas o que você não está feliz agora com a situação? Aí ele, porque eu espero meu pai para dormir. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro papai e essa noite você dorme lá? Então a gente foi tentando mediar essa situação de 2 casas, mas tentando fazer com que ele não sofresse o que a gente estava sofrendo também, porque foi uma ruptura para todo mundo, né? Todo mundo sofreu. Arielle, o que diz a psicologia sobre esses assuntos mais complexos com os filhos, com os pequenos? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu acho assim que por mais que a gente queira proteger os nossos filhos, igual a gente viu na reportagem, né? A intenção era proteger, né? Não era causar nenhum dolo. Mas a gente não pode livrar deles da realidade. E a realidade inclui esses momentos que a gente talvez não prevê, né? Não tem como controlar, mas é a condição da própria vida, né? Não só as separações, os términos, mas a própria vulnerabilidade, as mortes, né? As doenças, essas coisas chegam. E acho que quando a gente tenta negar isso, né, dos nossos filhos, negar a morte, negar os momentos de perda, né? A gente está negando eles a própria vida, porque isso faz parte da vida, né? E acho que é muito importante que, diante de situações que são difíceis, a realidade seja considerada diante das crianças, né? A gente parte da ideia de que nunca é cedo demais para se contar para as crianças a verdade. Então, não abrindo mão da verdade, mas com cuidado, né? Com afeto, com responsabilidade, sobretudo com a verdade, a gente consegue atravessar esses momentos em família. Que você ressalta como importante, porque igual ali, né? O pai tentou ter cuidado, só que ele acabou indo por outro caminho. Acho que a verdade, né, partindo dessa aliança, né, que quando a gente pode contar para os nossos filhos o que se passa, um cuidado que a gente
pode ter é que, às vezes, ao contrário do que se pensa, é que os nossos filhos, quando são crianças, eles são muito sensíveis às angústias dos adultos. Então, o cuidado que a gente pode, de partida aqui, lançar como importante é que o silêncio, a mentira, causa muito mais danos do que a palavra, do que a possibilidade de uma conversa, ainda que diante da criança a gente vai, o cuidado que eu estou dizendo é um certo filtro na hora de falar, na hora de apresentar a dureza da vida, que é, olha, nem sempre o pai e a mãe vão ficar juntos, nem sempre a vovó não vive para sempre, né? O cachorrinho não vive para sempre. A dureza da vida, ela precisa ser apresentada, mas o cuidado do adulto, ela vem para ser um filtro, como se fosse uma dose para a criança poder suportar. Mas a verdade, a fala, a conversa, ao contrário do que se pensa, gera confiança na construção do amadurecimento desse serzinho aí, né? Inclusive o Duda, nessa mesma entrevista, depois ele disse que parecia que a Zoe estava percebendo, isso, né? Ou seja, ninguém falou a verdade para ela e ela já estava sentindo isso. A criança sente, né? Você sentia isso do seu filho também? Eu acho que... O que eu mais percebi do Arthur é que ele notava. É como, sabe quando vão fazer uma festa surpresa para você e você já sabe da surpresa, mas você não quer ferir para ninguém? Porque todo mundo está empolgado em fazer surpresa. Então, eu vi que ele falava bem assim, cara, eu não posso falar desse assunto com a mamãe, porque senão a mamãe vai chorar. Eu não posso falar desse assunto com o papai, porque senão o papai vai chorar. E aí, eu tive uma conversa com a minha mãe, né, porque meus pais são separados, e a minha mãe falou bem assim... que foi até o que você falou, a decepção, ela faz parte da vida, a tristeza, ela faz parte da vida. Então, ele precisa ter essa tristeza e ele decidir como que ele vai lidar com a tristeza dele. Então, isso abriu muito minha cabeça e eu falei, Tuts, vamos conversar, né? Qual é a sua dúvida? O que você quer saber? Lógico, na idade dele, né? Eu acho que hoje, com 11 anos, 7 anos de divórcio, eu acho que ainda tem muitas dúvidas que ele faz, mas eu conversei com ele, ressaltando sempre tudo de bom naquele momento, porque eu acho que é pai, não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, para ele fazer a cabecinha dele como que ele vai seguir essas duas casas, como que ele vai lidar com pai e mãe, com outras famílias. Então, a conversa sempre para mim foi muito bom. E eu notei isso, ele olhava assim, ele falava, meu Deus, mas o meu pai não vai chegar. Por que a minha mãe falou uma hora que meu pai vai chegar? Então, parece que ele sente, ele estava sentindo que estava estranho, estava diferente. Eu convido você de casa a participar com a gente aqui no nosso WhatsApp, está aqui o QR Code, fica mais fácil para você. Aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, vai aparecer um link, você clica e já manda diretamente a sua mensagem para a gente. Chegou uma para a gente que diz, Roberta, qual é a idade certa para falar com a criança que ela foi adotada? Pois meu filho com 5 anos me perguntou, mãe, eu sou adotado? Eu não soube o que responder, fiquei em choque, me ajuda. Já que a gente está abrindo para esses assuntos mais complexos com as crianças, existe a idade para essa mãe aqui? Não existe certo, né? A idade certa, a gente não entendemos dessa forma, né? Acho que é na primeira oportunidade, né? Sempre na primeira oportunidade contar o quê, né? Não é uma questão de sentar no sofá e dizer agora nós vamos revelar, porque aí sim dá a ideia de um segredo. Acho que a questão faz parte da história dessa criança, né? Um início nessa família, diante desses pais, que é pela via da adoção. Então, assumir essa história, acolher essa história, que é essa história dessa criança, dessa família, não é outra, dá a chance dessa criança poder ver isso, se os pais têm isso bem elaborado a ponto, né, de transmitir isso com tranquilidade, ele também vai ter tranquilidade com a própria história. Agora, se os pais não têm essa tranquilidade, né, que eu acho que um pouco do que aconteceu naquela entrevista, eles ainda não estavam muito bem elaborados com o que estava acontecendo e não conseguiam transmitir isso com uma certa clareza, né, para a criança vai ficar nesse lugar que a gente estava conversando, né? Fica o não dito se fazendo presente, porque se faz presente, e daí abre espaço para uma coisa que eu acho muito importante da gente dizer, que é, na ausência da realidade de uma palavra do adulto, a criança abre um espaço muito grande para ela fantasiar coisas mais dramáticas ainda do que a própria notícia. Papai está estranho, papai não volta, será que ele não me ama? Será que... Coisas muito piores. Então, o que você contou é que, quando se fala para a criança a realidade, vocês têm a chance, juntos, de construir uma saída para lidar com isso. A fantasia não permite isso.
A Angélica tocou num ponto importante, de repente isso pode ser uma estratégia, utilizar os pontos positivos ao conversar com a criança. Ó, por exemplo, a partir de hoje você vai ter 2 casas, imagine você ter 2 quartos, alguma coisa por esse caminho, Arielle? Acho que faz parte da realidade, mas talvez no começo ainda isso não seja positivo para ele, né? Para a criança que está vivendo isso, tem algo de poder sustentar com essa criança uma certa dor. E isso não pode ser ameaçador para essa família. Isso pode ser uma oportunidade para essa família começar a ver que elas podem atravessar os momentos difíceis e, a partir dos momentos difíceis, as saídas possíveis passam também a ter seus bônus, né? As suas coisas, as suas novidades. E hoje, Angélica, Arthur já processou? Já, o Arthur, eu acho que hoje ele vê que tem 2 famílias mesmo, né? O pai dele casou, seguiu a vida, eu também segui a vida. Então, ele olha... eu perguntei esses dias, Arthur, você pretende que a mamãe volte com o papai? Ele fala, não, porque agora você é muito mais feliz e ele é muito mais feliz. Então, acho que em qualquer assunto, esconder para a criança é muito pior. Porque eu acho que a criança... Eu vejo meu filho, né, como mãe solo, meu companheiro. Se eu não puder dizer para ele, óbvio, né, das coisas, da idadezinha dele, como ele quer, como que eu vou crescer, como que ele vai se espelhar em alguém que não é feliz, que é frustrado. Então, eu sempre tive ele como companheiro e sempre conversei bastante com ele. Ó, Roberto, eu tenho 2 filhas já adultas, mas estou no estágio de separar praticamente, mas eu sei que elas sofrem, morro de dó, o que fazer nessa situação? Como deixar as crianças mais à vontade, a modo de não deixar de lidar com tudo na cabeça. Enfim, a gente está vendo que as mães começaram a desabafar agora sobre esse assunto. Tem uma pessoa que diz, minha sobrinha chegou a urinar sangue quando soube da separação dos pais. E quando a criança já tem 8 anos e 5 de separação dos pais, questionam, né? A mãe de quem é a culpa, a separação. Enfim, as perguntas sempre vão surgir antes, durante e depois, né? A verdade sempre tem que prevalecer. Não é isso? Peraí, minha editora-chefe está falando que o som tá baixinho. Fala, minha chefe maravilhosa. Ah, tá certo, o nosso tempo acabou, gente. Mas, ó, aqui tem pauta, aqui tem assunto para outros estúdios aqui, tá bom?